O que é um investidor quant? Esse é o tema do nosso vídeo hoje, do nosso plano 5 pós-férias, né? Na verdade foi só minhas férias, mas ainda continuou o plano 5 aqui, ainda produzir conteúdo para você ao longo dessas minhas mini férias, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, pessoal, o tema de hoje é exatamente o que é um investidor quant. A gente fala sempre aqui sobre quant. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, na verdade um pouco mais detalhado, principalmente porque vem aí, tá em breve, né? A gente está aprontando, está saindo do forno a nossa Masterclass, em que a gente aborda várias coisas lá do universo quant. Mas enfim, eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Para você que não me conhece, eu estou aqui todos os dias produzindo conteúdo com foco em investimento e em renda variável, para te ajudar a chegar exatamente nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais. E aí sempre lembrando que a gente segue umas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Então o tema do vídeo de hoje, como eu falei, apenas dá um esboço, uma ideia um pouco melhor desse universo quant que eu falo tanto aqui no nosso plano 5. Então vamos lá no vídeo. Pessoal, antes de eu falar aqui um pouco mais detalhado, né, vou aqui abordar as principais possibilidades aqui no universo quant, mas como eu falei anteriormente, é só uma visão um pouco mais detalhada, tá? Como eu falei, vem aí a nossa Masterclass, a gente está preparando a nossa Masterclass tratando exatamente do universo quant, mas aqui eu vou dar já uma pincelada, tá? Então vamos lá aqui. O processo de investimento, na verdade, nada mais é que um sistema de decisão, né? Em que a gente tem aqui, você no caso aí, né? Vai tomar uma decisão, você é o sistema, né? Vamos colocar assim, né? Esse sistema aí, ele vai entrar algumas informações aqui. Informações de entrada. Quais são essas informações aqui? Muita gente trabalha com dados fundamentalistas. Isso aqui se for um investidor fundamentalista. Eu vou colocar, por exemplo, aqui primeiramente o investidor que usa dados fundamentalistas. De várias ações, tá? Aqui de uma determinada ação, você vai analisar uma de cada vez, obviamente. Uma das desvantagens, inclusive, no processo de análise, tanto a fundamentalista quanto a técnica, né? Que é exatamente esse processo de análise de dados, tá? Muitas empresas de research, elas se vangloriam de haver lá no seu quadro de funcionários diversos analistas. Mas o problema todo é que cada analista tem uma limitação muito grande de analisar uma enorme quantidade de dados. Então ele tem uma certa limitação nesse ponto, a análise fundamentalista, principalmente porque você tem que ler vários e vários relatórios trimestrais, acompanhamentos mensais ou mesmo semanais de empresa, conversar com o pessoal do RI, coisa desse tipo, tá? Então aí no final, isso eu estou falando no caso das empresas de research ou fundos de gestão, aí, gestão de ações, né? E no final vai haver uma saída, né? Essa saída é a saída que eu chamo sempre a informação, na verdade, né? A informação de valor. Qual é essa informação aqui? Informação é diferente de dados, né? Porque a informação já é processada, né? Então aqui o sistema, no caso aqui, pode ser você ou pode ser um analista, tá? Vou colocar aqui analista fundamentalista. Fundamentalista. Ele vai pegar aqueles dados, processa os dados fundamentalistas e gera uma informação. Uma informação com relação à empresa, uma informação possível com relação a essa empresa, se ela está, por exemplo, barata, uma possibilidade, tá? Ou cara. Ou seja, com relação ao seu valor intrínseco, basicamente seria essa história, tá? Isso na análise fundamentalista. Na análise técnica, algo vai acontecer de forma parecida, tá? Você tem um sistema aqui também, que é um sistema de decisão, né? Só que o que você vai ter agora vai ser um analista técnico, ou você mesmo você não sendo analista técnico, você pode fazer análise técnica, usar análise técnica. Aqui na Symmetry, né? Eu sou cofundador da Symmetry, é uma empresa, uma startup que desenvolve soluções baseadas em machine learning, ciência de dados e inteligência artificial, como eu sempre falo aqui, né? Então a gente não usa especificamente análise técnica, não usa especificamente uma análise fundamentalista, tá? O processo é o mesmo, tá? Há uma entrada de dados e em seguida há uma saída, uma resposta
Funciona basicamente dessa forma, tá? E quais são esses dados, né? Dados técnicos, dados de análise técnica, tá? Por exemplo, índice de força relativa, média móvel, coisa desse tipo. Bandas de Bollinger, né? Pode ser também através de reconhecimento de padrões de Kendall. Há também essa vertente na análise técnica, tá? Se reconhece o padrão de Kendall. E a informação aqui, basicamente, é comprar ou vender. Basicamente é isso. Ou seja, você ganha no processo de compra e venda do ativo, tá? O que a análise quant faz? A análise quant é algo bem parecida, só que em vez de você ter uma pessoa processando aqueles dados, tá? Você tem uma máquina, tá? Não há limitação em termos de processamento, porque é uma máquina processar. Obviamente, né, se for todas as ações a cada 5 minutos, aí obviamente você vai ter um problema, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente não faz esse tipo de processamento, né? De processar toda uma grande quantidade de dados, né? Dados para um conjunto de ações específicas que a gente tem, tanto no Brasil, fundos imobiliários também, ações aqui no Brasil, ETFs aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos, todas as ações do S&P 500, mais algumas ações small caps e micro caps também. Também temos REITs e também temos os ETFs americanos. Então a gente processa esses dados aí, desse conjunto de dados aí, desse conjunto de ativos, né? Então aqui, diferente de uma análise, de um analista, de você precisar ser um analista técnico, um analista quant, aqui eu no caso, né, é um analista quant, né? Vamos dizer assim, é um analista de dados. Um analista de dados também é conhecido como Data Scientist. Então, esse cientista de dados, ele pega aqueles dados, que inclusive podem ser os dados fundamentalistas, podem ser dados de análise técnica, dados técnicos também, junta tudo, processa e responde, né? E qual seria essa resposta? Podem ser respostas com relação a empresas de dividendos, quais seriam empresas de dividendos, mas aqui no nosso caso, a nossa resposta, deixa eu colocar aqui, limpar aqui, vai ser esse mesmo sistema, vai haver um sistema. Nesse caso, você ainda é o elemento final de processo de decisão, tá? Você é o tomador final de decisão. Você que vai ter que clicar lá para comprar um determinado ativo. Existe a possibilidade da análise quant sem a utilização de pessoas humanas, seria um processo autônomo, né, que seriam conhecidos como robôs de investimentos. Aqui a gente não trabalha com robôs de investimentos. Mas, enfim, há um conjunto de entrada aqui que a gente escolheu, a gente estudou, não vou revelar nesse momento, tá? E aqui a resposta tem a resposta de saída. A resposta de saída na nossa solução são ações, FIIs, também fundos imobiliários, como falei, são também estoques, REITs, também ETFs de crescimento, tá? O ponto-chave é isso aqui, ó, crescimento, que vão muitas vezes performar em um prazo, geralmente que a gente está trabalhando aqui na Symmetry, 1 ano. Pode ser que você venda de outra forma. A gente tem, por exemplo, com assinante, muitos analistas técnicos, muitos profissionais que trabalham como traders de curto prazo, ou até, de repente, curtíssimo prazo. Ou seja, operam dessa forma. Então, eles podem operar, de repente, aqui em um dia, 15 dias, de repente, que é inclusive a nossa frequência de fornecimento desses dados, essas informações para os nossos assinantes, 30 dias, ou de repente aí um mês, ou um mês já foi, né? 6 meses, e aí vai, né? Pode manter também, uma pergunta que poderia surgir, né? Diga, passou o ano, posso manter esse ativo? Pode, claro que pode. Ah, não, mas você é analista fundamentalista, você é holder. Não, não é. Inclusive, eu digo várias vezes aqui que holder não existe, porque em algum momento você pode querer vender aquele ativo, né? Você pode fazer um trade, né, que a gente fala, né? Só que é um trade de mais longo prazo, não é aquele trade que você ouve falar, o day trade, né? Não, não é o day trade. Pode ser manter a posição por um período maior que 1 ano. Eu tenho ativos que têm posição aí desde quando eu comecei a testar skin in the game na minha carteira Clear,
minha carteira Quant Clear, rumo já ao 6º dígito só lá, né? Eu tenho um outro portfólio que é particular mesmo, privado. Esse é um portfólio público que eu mostro os resultados, mostro os ativos. Inclusive eu vou revelar todinha essa carteira lá na nossa Masterclass. Mas enfim, você pode manter por mais de um ano. Inclusive uma das nossas principais referências, que é o James Simons, que ele é o fundador da Renaissance Technologies, que trabalha, ele é o que realmente deu início a tudo isso da revolução quant, né? E ele tem lá posições desde 2005 no seu portfólio. Então não é associado análise quant a trade de curto prazo, não é isso. Você pode usar? Pode. O próprio Jim Simons também, eles operam lá também em um tempo mais curto também. Tá? De repente dias, meses, né? Ninguém sabe exatamente como funciona, mas dá para você ver pelo menos quando foi que ele adquiriu um determinado ativo. E aí se você for olhar, vou inclusive mostrar um dia aqui no nosso plano 5, você vai ver que tem lá ativos lá a longo prazo, né? Há muito tempo, certo? Principalmente porque, de repente, de acordo com aquela metodologia que está utilizando, no caso da nossa análise quant, né, que a gente, nesse sistema aqui, é exatamente aqui o processamento quant, né? Processamento quant, que é ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, tudo aí trabalha dentro desse bloco. A gente programa aqui na Symmetry, constrói isso, trabalha com os dados de entradas e as informações de saídas é que a gente fornece aqui, né? Que surgiu exatamente aqui o rank. Posso falar mais lá na frente também, mais detalhado nele. É o rank VAPT. É exatamente a resposta já da nossa solução quant. Certo, pessoal? No vídeo de hoje é isso aí. Tá? A gente está dando essa visão geral aqui sobre o investimento quant. Mais especificamente dentro da nossa solução quant aqui. Cada vez mais a gente vai detalhar isso. Como eu falei, a gente vai fazer a nossa Masterclass, um evento aí que você não pode perder. Vai ser 100% online, 100% gratuito. E assim que tiver liberado, eu vou deixar o link para vocês, vou comunicar lá no Telegram, no Instagram, você vai ficar sabendo, certo, pessoal? É isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até amanhã.